Código de Trânsito, é a mesma em qualquer lugar. E o trabalhador, ele precisa ser tratado da mesma forma, com dignidade, com ambiente adequado, né, de forma segura. E de vez em quando a gente tem aí notícias não muito boas assim com relação a acidentes, principalmente com esse tipo de transporte de trabalhador em cima de um caminhão, sem fechamento, sem nada. Tudo bem que quando a gente assiste na televisão, envolve mais romeiros, né, que estão indo para as festas aí católicas, mas assim, para o transporte de trabalhador também pode acontecer acidentes caso eles não sejam transportados de forma adequada. E aí nós temos possuir compartimentos resistentes, fixos, para guardar as ferramentas e materiais. Então todo esse material que vai levar, todo esse veículo que vai levar o pessoal para a empresa, ele não pode ter ferramentas sendo levadas no mesmo compartimento que os trabalhadores, porque em caso de acidente também não corre o risco desses trabalhadores serem feridos pelas ferramentas. Aí nós colocamos mais uma foto de um transporte que não é tão adequado e o símbolozinho aí do proibido, para deixar bem claro. No anterior nós não colocamos esse símbolo para vocês analisarem, mas aí já está a resposta, né, de que é proibido. A não ser que realmente não tenha condição nenhuma de utilizar um ônibus para fazer o transporte. Porque pode ter alguma empresa que fique bem afastada do centro da cidade, do centro das cidades, e que a estrada que leva até essa empresa ela não seja adequada. E um ônibus, ele provavelmente não vai conseguir trafegar por ali. Como a gente diz, ele vai atolar naquela estrada de barro, né, quando chove principalmente. Então a empresa tem, digamos, essa permissão de fazer uma adaptação nesses veículos de transporte. Só que essa adaptação, ela também precisa ser regulamentada. Ela precisa de uma autorização específica desse órgão do local, né, de um departamento de trânsito daquele local, para autorizar esse transporte, que não seria igual a essa foto que vocês vão ver mais uma vez aí na tela. Em situações excepcionais, especiais, você pede essa autorização, mas aí você tem que ter escada para acesso, coisa que vocês não estão vendo aí na foto. A pessoa não pode estar escalando pelo pneu para subir no caminhão, na carroceria do caminhão, tem que ter escada. As escadas com corrimão, escadas numa área que seja assim visível para o motorista desse veículo, para ele poder só sair com o veículo quando ele tiver a certeza de que todos estão dentro da carroceria, que ele não está saindo, dando saída com alguém ainda subindo por essa escada. A carroceria deve ter cobertura completa, e aí vocês estão vendo somente a cobertura em parte da carroceria. Então ela tem que ser toda coberta para proteção de sol e de chuva. Tem que ter barras de apoio para o pessoal se segurar, barras laterais, proteção rígida lateralmente, e aí tem mais recomendações com relação a bancos, né, cintos de segurança para poder prender o pessoal. Então, quer dizer, só por essa foto e por essas 3 recomendações, a gente já está vendo que esse veículo não está de acordo com a NR 31, o item 31.16. Então, tem que ter todos esses cuidados e, para completar, as proteções têm que ser em material de boa qualidade e de resistência adequada, né, para não estar caindo, não estar quebrando. Tem que ter cabine e carroceria com sistema de ventilação e a comunicação entre quem está na carroceria e quem está na cabine, né, também seja uma comunicação que não seja aquela comunicação no grito. Tem que ter uma comunicação mais direta. Os assentos revestidos de espuma, veja que interessante, é como se fosse mesmo um veículo, né? Não é à toa que a norma chama de veículo adaptado. Encosto, cinto de segurança e, mais uma vez, os compartimentos separados
para que as ferramentas, que ferramentas são essas? Pá, enxada, sei lá, carro de mão. Você ficar transportando esse material misturado com o funcionário, com o trabalhador, não vai dar muito certo não, certo? Então, esses daí são os cuidados, pode voltar, Billy, são os cuidados para os transportes dos trabalhadores. Até aí, até agora, eu acredito que está tudo bem, né, Tati? Ou tem alguma pergunta? Não temos nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida por enquanto. Então, vamos lá. Saindo um pouquinho do transporte de trabalhadores, aí agora a gente vai para o transporte de cargas. Aí, nesse caso, é só carga. Então, como é que deve ser esse transporte de carga? Nós temos aí imagem no slide de 2 tipos de veículos. Um é mais o desenho, certo? Que você tem um trator puxando uma carroceria, né? E você tem um outro caminhão, que na verdade a gente chama esse daí de tremião. Não sei se em todas as regiões vocês chamam da mesma forma. Porque se vocês prestarem atenção na foto, vocês vão ter 3 carrocerias acopladas. Então, esse tipo de veículo, ele é muito comum aqui na área de agricultura. Mas, assim, para o transporte de carga, as regras também são as mesmas. Motorista habilitado, caminhão ou veículo legalizado, né, de acordo com as leis de trânsito. Aí também, o que é que vai acontecer? Vocês estão prestando atenção que tem um material dentro desse tremião. Esse material a granel, ele não deve ser transportado assim, aberto. Ele tem que ser coberto, né, para evitar que o material no meio da estrada, ele seja levado pelo vento e acabe batendo nos outros veículos, atrapalhando a visão dos outros motoristas, sujando a pista e causando futuramente acidentes de trânsito com outras pessoas ou até mesmo com o pessoal que está levando esse material. Então, a primeira regra da NR31 é que o transporte de grãos, né, caminhões graneleiros, ele é proibido, né, de ser transportado. Os grãos são proibidos de serem transportados em caminhões abertos. Eles têm que ser em caminhões fechados. No caso aí do tremião, você tem a carroceria já toda fechada, mas a parte de cima ainda está aberta, né? Depois, agora é bem interessante, mas vamos terminar aqui. Então, esse transporte de carga, dentro ou da empresa ou próximo da empresa, ele também precisa ser alertado, né? As vias de circulação dentro da empresa, elas seguem as mesmas regras de trânsito. Não pode transportar de qualquer jeito, tem que ter as vias com mão e contramão, se for o caso. Você tem que ter a velocidade máxima permitida para transportar esses materiais. Você tem que ter, em alguns momentos, a sinalização desse veículo com relação ao tipo de produto que está sendo transportado. No caso da agroindústria, não existe, pelo menos que eu me lembre, nenhum produto químico, a não ser os agrotóxicos, claro, né? Porque nesse caso aqui, a gente vai tratar um pouquinho agora de cargas, que é o próprio material para transformação. Então, esse material de transformação, apesar de eu ter dito antes que algumas poeiras podem ser explosivas, mas no momento desse transporte, eles não precisam entrar nas regras de transporte de cargas perigosas. E aí a gente tem também a sinalização para caminhões com cargas perigosas. E aí sim, quando for agrotóxicos, né, que estejam sendo transportados, aí tem a sinalização exigida pelo próprio Detran. Mas nesse caso aqui de material, então não precisa dessa sinalização. Mas a sinalização referente a tamanho dos veículos, na pista, se você tiver uma estrada que seja estadual ou até uma BR, né, tem que estar sinalizado que naquele trecho pode ter o transporte desse tipo de veículo, né, principalmente por ser um veículo lento,
ele não vai conseguir atravessar essas estradas de forma tão rápida e os outros veículos precisam estar alertas para também diminuir a velocidade quando está passando nessas áreas, ok? Então nós vimos agora trabalhos com silos, transporte de pessoas e transporte de cargas. No nosso caso, para transporte de carga, nós ainda temos